Bom, bom dia para todos, sejam bem-vindos. Deixa eu aceitar aqui, agora sim. Nós estamos voltando agora para o nosso estudo do Uttara Tantra Shastra, que são as explicações, os ensinamentos que Maitreya deu para Asanga, em função da demanda de Asanga, de explicações, de ensinamento um pouco mais para compreender melhor a Prajnaparamita. Então, isso é bom a gente ter sempre em mente que o contexto desse ensinamento é uma outra abordagem, uma abordagem de forma a tornar mais compreensível a Prajnaparamita. E esse tratado de Maitreya ele é dividido em 7 pontos. Nós já vimos os 3 primeiros, que são Buda, Dharma e Sangha. E nós estamos vendo agora o quarto ponto, que é Datum, que se refere à substância, né? O elemento. Nós já vimos alguma coisa, mas esse ponto já começamos a ver, né, nos nossos últimos encontros, já faz algum tempo, mas esse é um ponto extremamente importante e difícil da gente ter uma boa compreensão dele. Então, por isso eu vou me dedicar um pouco mais de tempo para a gente poder ter uma boa compreensão. Porque, a princípio, o que se coloca desde o início, né, que se coloca, é que a natureza da nossa mente, a natureza última da nossa mente, é a natureza da mente de Buda. Ok, isso assim, as palavras são fáceis de entender, mas o significado disso profundo, a compreensão profunda, aquele sentimento que a gente tem de que aquilo é uma coisa, que isso é algo óbvio, que, ok, é isso mesmo, né? Por exemplo, nós estamos respirando o ar é invisível, a gente não vê o ar, mas a gente está respirando ele, a gente sabe que ele existe. Ok, o ar existe, respiramos ele, precisamos de ar para viver. Isso é muito compreendido intrinsecamente por nós. Mas o fato de que a nossa mente, a natureza da nossa mente, é a natureza da mente de Buda, isso não é tão compreensível por nós. Por quê? Porque quando nós olhamos para a nossa mente, olhamos para nós mesmos, o que que nós vemos? Nós vemos um ser limitado que tem uma coisa incompreensível, que é o funcionamento da mente, mas nos vemos pequenos e limitados. E quando dizem que a natureza da sua mente é a mesma natureza da mente de Buda, você fala, não, isso não faz sentido, não é possível. Como assim, né? Então, por isso é que esse ponto é um ponto que é importante a gente compreender muito bem, né? Entender qual é, aqui, o ponto essencial que a gente está vendo é qual é a natureza verdadeira da nossa mente. Esse é o quarto ponto Vajra, certo? O quinto ponto, que é o que a gente vai ver depois, já no ano que vem, ele fala sobre o despertar. Ele fala sobre o despertar, ou, em outras palavras, como é a natureza da mente de Buda, do próprio Buda desperto. Então, vocês veem, agora a gente está vendo a natureza da mente de nós, seres ordinários, né, que estamos presos no samsara. O próximo ponto é quando nós despertamos, como que é a natureza dessa mente quando nós despertamos. A mente é a mesma agora
e quando nós despertamos, alcançarmos o despertar. A mente é a mesma, mas alguma coisa é diferente. Alguma coisa faz com que um Buda seja um ser tão incrivelmente feliz e realizado, e nós estamos aqui tão mergulhados no sofrimento e na insegurança, na inconstância, né? Alguma coisa muda nessa mente, nesse processo do despertar, né? Então, para que a gente possa entender melhor o que é, o que essa mente do Buda já desperta, é importante a gente entender o que é a natureza da nossa mente agora. Então, por isso que esse ponto, eu acho que esse é o ponto fundamental. É interessante que ele é o quarto ponto, ele fica no centro do tratado, né? Nós temos três pontos, três assuntos anteriores e três temas posteriores. O tema central é esse. O que que, o que a gente encontra aqui nesse dato, nesse elemento? Quando ele chama elemento, ele está falando qual é o elemento que caracteriza essa mente, né? Também, em outros momentos daqui, também aqui do texto, ele se refere a essa mente que nós temos, ele se refere a ela como Tathagata Garbha. Tathagata, a gente entende a gente sabe que Tathagata se refere ao Buda. Tatatá é aquele que é o que ele é, né? É tal como ele é, né? É a talidade que está falando aqui, né? Quando fala da talidade, a gente está entendendo que a talidade significa a natureza das coisas, da forma como as coisas realmente são, e não da forma como nós imaginamos que elas sejam, da forma como nós compreendemos equivocadamente. Não está falando disso, está falando das coisas como elas realmente são. Isso é talidade, isso é tatatá, isso é tathagata, quando a gente está falando da mente, né? É tathagata. Isso é Dharmakaya. Quando se fala em Dharmakaya, ou seja, o corpo de verdade do Buda, o corpo do Dharma, ou o corpo da lei, né? Tudo isso são várias traduções para Dharmakaya, porque Kaya é corpo, né? Significa o corpo como ele realmente é, a verdade como ela realmente é, as coisas como as coisas realmente são, né? Isso a gente parte do princípio de que a forma como nós enxergamos as coisas e os fenômenos, ela está equivocada, porque nós vemos isso através da nossa mente perturbada, e a nossa mente perturbada vê todos os objetos de forma distorcida. Então, enxergar os objetos da forma como eles realmente são é o que a gente almeja. Isso é a Prajnaparamita, voltando de novo ao ponto da Prajnaparamita. Porque qual é o que significa a Prajnaparamita? É a faculdade da mente, a qualidade da nossa mente, que vai em busca dos fenômenos para se encontrar com os fenômenos da forma como os fenômenos realmente são, sem nenhuma ideia pré-concebida que, que nos separe, é, que atrapalhe a nossa visão direta dos fenômenos. Então, essa Prajnaparamita, que é perceber os fenômenos como eles são. O que eles são os fenômenos? Eles são Dharmakaya, quando se fala da mente do Buda. Eles são Dharmadato, quando a gente está falando dos fenômenos inanimados de uma forma geral. Isso é Tathagata. Mas o nome que eu falei foi Tathagata Garbha. Garbha significa embrião, semente. Isso dá uma diferença de visões filosóficas. A tradução
essa tradução do que é Tathagata Garbha. Se a gente pega pelo nome em sânscrito, a gente vai estar vendo mais no sentido de embrião ou de semente. Por exemplo, a semente de uma árvore, ela se transforma numa árvore. A árvore está presente na sua semente. Mas existe um processo de um desabrochar dessa semente, né? Mesma coisa um embrião dos seres, dos animais, né? O embrião é o ser quando está começando a surgir e ele vai se desenvolvendo até se tornar um ser adulto. Mas isso também implica numa diferença entre o embrião e entre o ser completo, entre a semente e a árvore. De uma certa forma, são coisas que, apesar de uma surgir da outra, elas acabam sendo coisas diferentes. Como assim? A natureza da semente é diferente da natureza da árvore, em termos de substância, apesar de uma surgir da outra. Então, esse termo não foi muito bem apreciado pelos mestres, né, do passado, e eles preferiram substituir a palavra de embrião pelo termo natureza, essência, né? Quando ele está falando da natureza, é algo muito mais do que um embrião que se desenvolve para se tornar um ser adulto. A comparação que eles fazem melhor é com a água e o gelo. A água e o gelo possuem a mesma substância, elas têm a mesma natureza intrínseca. É apenas uma mudança de estado da mesma coisa, a mesma coisa num outro estado, né? A água e o gelo. É diferente de uma semente e uma árvore, né? Aqui a gente tem uma ideia de algo que se desenvolve para se transformar, chegar e alcançar um outro estado. Então, quando a gente está falando sobre a natureza de Buda, sobre o Tathagata Garbha, a gente não deve entender assim como existe, nós temos aqui uma mente que ela vai se passar por um processo para se transformar numa outra coisa. É diferente. O processo que a gente vai fazer vai ser um processo de mudança de estado. Nós somos, a nossa mente é uma pedra de gelo que ela vai precisar se fundir para se tornar água, que é a água líquida, né? Seria algo assim. É um processo de descongelamento dessa mente. Mas vocês veem que a água é a mesma, ela só está prisioneira de um estado concreto, né? Isso, então, é uma ideia, uma imagem muito boa para a gente utilizar, para a gente entender que nós funcionamos numa mente concreta. E essa mente concreta vê as coisas de uma forma muito concreta, ela precisa se fundir e se tornar mais fluida, para ela poder se perceber e perceber os fenômenos da forma como eles realmente são, né? Então, isso é um ponto. O que caracteriza a nossa mente nesse estado gelado onde ela se encontra? Ela é vista como possuindo, sendo recoberta por uma série de impurezas que são todos processos mentais, mas que, ao mesmo tempo, são alheios à sua verdadeira natureza. Isso é interessante quando a gente fala das impurezas. A gente fala das impurezas um pouco como coisas adventícias, né? Muitas vezes a gente vai ver essa imagem. Nós temos a nossa mente, mas a gente não consegue perceber ela com a mente de Buda, porque essa mente tá envolta em vários véus. Essa é uma imagem que se usa muito, véus que são
que impedem a gente de perceber a verdadeira natureza da mente. Esses véus são as formações kármicas, são as nossas ideias falsas, as nossas emoções e os nossos comportamentos, as nossas ações. Esses quatro véus, eles obscurecem a nossa essência verdadeira da nossa mente e nós nos vemos mergulhados numa mente muito perturbada, confusa. Mas então, o ensinamento diz, né, que todas esses elementos eles são agregados, né? Eles são elementos estranhos à natureza da mente, né? Que a natureza da mente ela é pura e ela está como uma joia pura mergulhada no meio de um monte de sujeira que seria algo que não é da sua verdadeira natureza. Mas o paradoxo disso é que todos esses elementos que a gente fala são processos mentais, mas são processos mentais bastante grosseiros, né? E que são coisas criadas pela nossa própria mente. É isso que eu quero dizer quando eu falo de processos mentais. Então, o nosso comportamento, que é o véu mais grosseiro, mais externo, é um comportamento que produz karma, que vai significar karma, que significa ação, são as nossas ações. Esse véu das nossas ações, a gente entende que as ações que nós fazemos são ações centradas, que partem de um lugar da nossa mente que nós assumimos como sendo a nossa essência, como sendo o nosso eu, o nosso ego. Então, a partir desse ponto da nossa mente, desse lugar da nossa mente, desse pensamento que é o eu, nós realizamos ações. Ele determina ações. Então, nós fazemos ações e essas ações partem de um ponto de vista equivocado. Então, elas produzem resultados também equivocados. Elas partem do ponto de vista do nosso eu como tendo uma existência, como se a nossa identidade fosse esse eu pequeno e limitado por todas as características que nós atribuímos para ele, né? Então, a partir daí, nós temos uma visão limitada de nós mesmos e uma visão limitada sobre o que são as nossas necessidades, o que são as nossas verdadeiras alegrias, felicidades e sofrimentos, etc. Porque tudo isso não são as nossas necessidades, alegrias, felicidades, sofrimentos. São as necessidades, alegrias, felicidades e sofrimentos do eu, né? E o eu é apenas um pensamento, é apenas um aspecto da nossa mente, não é a nossa mente como um todo. Aliás, é um aspecto bastante medíocre da nossa mente, né? Mas nós fazemos ações a partir daí, desesperadas, no sentido de tentar proteger esse eu que está sofrendo e alimentá-lo e mantê-lo eterno, né? E essas ações acabam produzindo sofrimento para os outros. E mais do que isso, como são ações que são enraizadas na ideia do eu, elas reforçam na nossa mente a ideia da existência desse eu. Então, veja bem a questão daqui da retroalimentação desse karma. O meu eu se enxerga de uma determinada forma, eu vou agir de acordo com essa forma. Todas as coisas que eu faço têm como premissa que esse meu eu existe. Então, por exemplo, se eu vou se eu sinto que eu preciso me defender, eu preciso defender a minha existência de alguém, uma pessoa que pode estar ameaçando de uma certa forma, uma pessoa que está querendo possuir uma coisa que eu também quero possuir. Então, eu tenho que dar um jeito de vencer essa competição, né?
Estamos brigando por um emprego. Eu tenho que vencer essa competição com essa pessoa. Então, eu faço de tudo para poder conseguir alcançar esse emprego. Eu vejo que os meus esforços não estão sendo tão eficazes assim. Então, eu começo a usar alguns artifícios que eu justifico, como eu preciso desse emprego, eu já acabo justificando as minhas ações. Então, eu vou ser desonesto, eu vou mentir, eu vou trapacear, eu vou enganar o outro, vou colocar obstáculos no caminho do outro para que eu consiga aquilo que eu quero conseguir. Sim, eu consegui aquilo que eu precisava. Eu usei de alguns artifícios deselegantes ou antiéticos, mas os fins justificam os meios e aí eu fico feliz porque consegui aquilo que queria, né? Vamos pensar que a gente não foi tão desonesto assim, não. Mas a gente só entrou numa competição para poder alcançar um emprego e nessa competição a gente derrotou o nosso inimigo, né? Com meios bem éticos, né? Derrotamos o nosso inimigo. Essa ação, ela é permeada o tempo todo de uma necessidade do eu de que se realize aquela ação e que ela tem que ser feita porque eu tenho que chegar naquele resultado, porque eu preciso ter esse emprego, eu preciso ter esse resultado para poder garantir a minha sobrevivência. A ação está toda permeada pelo sentido do eu, certo? O que que isso reforça na nossa mente? Que o eu existe, né? Então, essa ação que a gente fez de lutar pelo nosso emprego, vocês veem que não estou falando de ações tipo matou, roubou, sabe? Não são essas coisas. A ação era muito mais ampla, né? Todos os atos que a gente fez, os pequenos atos que a gente fez dentro do grande contexto dessa grande ação que é de lutar para conseguir esse emprego, elas estão permeadas pela ideia da existência do eu e da necessidade de se defender esse eu, e a ideia de que esse eu é um eu frágil, né? Então, isso reforça essa ideia na nossa mente. A próxima vez que a mente for perguntada sobre o eu, ela vai se lembrar dessa ação que a gente fez e ela vai dizer que o que eu entendi na minha vida, fazendo as coisas, é que esse eu ele é frágil, ele precisa ser defendido, nós temos que lutar por ele, temos que competir com as outras pessoas, para gente, porque os recursos não são para todos e eu preciso de ter esse recurso para mim, porque senão o meu eu vai desaparecer. Essa é a ideia, é aquilo que a gente ensinou, por assim dizer, para a nossa mente através dessa nossa ação. Isso é o que a gente chama de formações kármicas. A gente vai morrer, quando nós formos nascer de novo, essas formações kármicas vão aparecer e vão chegar e vão dizer, olha, na vida passada, a conclusão da vida passada é que o eu ele é fraco, que a gente precisa lutar por ele, a gente tem que competir com as pessoas, a gente não pode ceder, senão a gente vai colocando em risco a nossa existência, entende? As nossas ações, elas criam formas de funcionamento mental, e isso são as formações, as famosas formações kármicas. Essas formações kármicas ficam impregnadas na nossa mente, como se fosse um programa, né? É um programa, né? Quando você abre o programa, ele replica toda aquela série de ações, aquela série de momentos ali, né, do computador, que vão produzir determinados resultados, né? Então, essa é a programação. Nossa mente foi programada, então, dessa forma. Então, a gente tem que desprogramar essa nossa mente. Esse é o caminho, né? Que a gente tem que entender qual foi a programação equivocada que a gente fez ao longo de todas as nossas vidas, desde tempo sem começo, e refazer uma reprogramação, né? Essa reprogramação, ela aproveita a habilidade da nossa mente de desenvolver hábitos, então a gente vai criar formações kármicas positivas, meritórias. Isso vai fazer com que a nossa mente tenha um funcionamento que facilite ela de se enxergar como mente de Buda no futuro. Mas aí a gente vai se afastar muito do nosso tema de hoje, né?
Então, o importante a gente ver isso, a gente viu, são só o véu das ações. O véu das emoções, as emoções, elas são processos mentais, raiva, todas as emoções, não só as perturbadoras, as emoções positivas também. O amor, a compaixão, a bondade, a, o egoísmo, a inveja, a ignorância, o medo, a raiva, a cobiça, tudo isso são, a gente fala, mas isso são elementos, processos mentais. Então a gente fala que é um véu, a gente chama isso de um véu emocional, que é um véu que se chama que ele é adventício, ele está colado, mas ele é também um processo mental, é isso que eu estou querendo dizer. E os pensamentos também, as ideias pré-concebidas que a gente tem sobre o mundo, sobre nós mesmos, são as ideias falsas, né? Então, esse caminhão de ideias falsas que estão na nossa mente, é eles que direcionam todas as nossas emoções e as nossas ações, né? E essas ideias falsas, elas surgem do quê? Dessas formações kármicas que eu falei anteriormente. Essas formações kármicas produzem conceitos mentais equivocados que norteiam as nossas ações. Vocês veem como é um processo que vai se retroalimentando. Então, todos esses processos, eles são considerados adventícios ou externos ou agregados, porque a gente entende que por trás desses processos, e não contaminado por esses processos, está a essência da nossa mente, que é a mente de Buda. A mente de Buda, ela está pura e intocada lá onde ela está, aqui onde ela está. O que está contaminado por todos esses processos mentais equivocados? A nossa mente ordinária. A nossa mente ordinária, ela funciona em função de todos esses processos que eu acabei de citar, desde as formações kármicas até o nosso comportamento. Tudo isso contamina a nossa mente ordinária, e a nossa mente ordinária é o que a gente utiliza para poder apreciar o mundo. Essa mente ordinária é chamada de mente poluída, mente confusa, mente enlouquecida, mente totalmente equivocada, né? Que funciona em cima de pensamentos e de conceitos. O ensinamento sobre o Tathagata Garbha, ele vem nos mostrar que isso é o que nós estamos habituados a ver sobre nós mesmos, mas ele vem nos dizer que não é bem assim. Por trás de toda essa confusão e dando a, a essência, aquilo que dá a nossa existência, existe a mente no estado puro, a mente, o germe da mente de Buda, né? A mente de Buda pura, que está presente, mas ela não está atualizada, ela não está em plena manifestação, está em manifesta. Por quê? Porque a gente está prisioneiro desse modo de funcionamento habitual, né? Então, esse ensinamento, é que faz com que seja possível a gente alcançar o estado de Buda, porque essa mente ordinária, ela jamais vai é impossível essa mente ordinária se transformar na mente de Buda. São coisas de naturezas diferentes, né? A única possibilidade, a possibilidade real de que nós possamos alcançar o despertar é porque na origem, por trás de todo esse processo mental equivocado que a gente tem, existe a pura essência da mente de Buda. E essa essência da mente de Buda pode ser acessada através da meditação. Quando você, através da meditação,
vai pacificando todos os processos mentais que acontecem na mente confusa, perturbada. Esses processos mentais, como os véus, eles vão se sendo retirados, né? Então, esse processo de ir retirando esses véus, um por um, né, até a gente pacificar os nossos pensamentos, faz com que a nossa mente habitual ela se despoje de todas essas características perturbadas e ela fique pacificada, e ela pacificada, ela tem condições de olhar para si e enxergar a natureza da mente de Buda, que sempre esteve presente lá. É como a imagem do céu. A gente tem um céu coberto de nuvens, para mim agora está assim, e a gente tem um sol lá iluminando. O que eu vejo hoje? Eu vejo a claridade do dia, mas eu não consigo ver o sol. Não consigo ver o sol porque está encoberto com nuvens. Essa claridade do dia é a habilidade da minha mente ordinária de pensar, de refletir, de entender coisas, né? Ou seja, ela realiza processos mentais, né? Que são essa luz do dia, né? Quando eu consigo remover todas as nuvens e fazer com que eu veja o céu puro, sem nuvens, e no céu sem nuvens brilhando o sol, a luminosidade que eu vou ter aqui embaixo é muito maior, porque a capacidade de compreensão, de visão e de funcionamento da mente búdica é incomparavelmente maior do que o da nossa mente ordinária. Então, o pouquinho de luminosidade que existe na minha mente ordinária faz eu inferir que quando eu conseguir acessar essa mente de Buda, essa capacidade mental minha vai ser infinitamente mais ampliada, né? Vai ser uma luz infinita, com uma luz infinita. Então, o processo que eu tenho que fazer de retirar essas nuvens para que o sol possa se manifestar completamente, ele está lá, o sol. Eu não vou precisar aumentar o sol. Por isso é que a imagem do embrião não é muito boa, porque o sol que está lá, ele não é um embrião, ele é o sol, né? Ele não tem que se transformar num sol que é a mente de Buda, ele já é a mente de Buda. O processo que tem que acontecer não é um processo nessa mente de Buda. O processo que tem que acontecer é um processo na nossa mente ordinária, de pacificação da nossa mente ordinária, para que a gente consiga sair do estado de fascinação que a gente tem com os elementos da nossa mente ordinária e perceber a natureza dessa mente que está presente o tempo todo, mas que a gente não consegue enxergar. No, é, Tem uma história zen, que é a arte do pastoreio do touro, em que ele fala que do o pastor que vai atrás do touro. E aí ele procura pelo touro em toda parte, ele não consegue enxergar. Então, um texto diz: no entanto, o touro está na frente dele e os chifres do touro tocam o céu, né? Ou seja, essa mente de Buda, que é a nossa essência, ela é tão óbvia que ela está o tempo todo escancarada na nossa frente, mas nós não conseguimos enxergá-la. E, no entanto, ela é tão grande que ela abrange tudo. E ela é tão próxima que a gente não consegue ver porque ela está muito próxima. É como se fosse ver o ar, né? Que está colado em nós e a gente não consegue perceber. Então, essa verdadeiramente, ela está presente continuamente o tempo todo, ela nunca esteve afastada de nós. Mas nós não conseguimos percebê-la porque o nosso olhar interno está direcionado para os processos mentais da nossa mente ordinária. E esses processos mentais
nos prendem numa historinha medíocre que a gente está o tempo todo tendo que encontrar saídas para as situações que aparecem, né? E com isso a gente não consegue ver a nossa verdadeira natureza. E aí, quais são a partir daí, quais são, o que que a gente deve, como que a gente deve agir, né? Como a gente deve fazer para poder acessar, fazer essa mente, nos encontrarmos com essa mente, que é a nossa verdadeira natureza. O que mais perturba a nossa mente ordinária e nos confunde e nos agita demais são as nossas ações. Então, a primeira coisa que a gente precisa atuar é sobre o karma, que é ação, as nossas ações. Nós precisamos parar de fazer as ações perturbadoras, as ações que causam sofrimento, porque essas ações que causam sofrimento perturbam a nossa mente, criam formações kármicas confusas que fazem a nossa mente ficar mais presa no samsara. E nós temos que substituir essas ações negativas por ações meritórias. Por quê? Porque essas ações meritórias desfazem essas formações kármicas confusas que a gente já tem desde tempo sem começo e criam um modo de funcionamento da mente em que a mente se enxergue de uma forma mais ampla, mais vasta e menos medíocre como a visão que a gente tem. Então, são todas as ações virtuosas que são opostas às ações kármicas nefastas, todas essas ações virtuosas, elas ajudam a contrabalançar a carga de karma pesado que a gente tem, de karma negativo, de karma de sofrimento, que são essas formações kármicas que vão fazer com que a gente produza de novo mais ações. Então, uma pessoa, por exemplo, acostumada a matar, ela tem um hábito mental e ela vai poder repetir esse ato várias vezes e várias vezes. Uma pessoa acostumada a mentir vai continuar mentindo, 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 e quanto mais mente, mais reforça esse hábito mental e essa formação kármica. Como a gente começa a dizer a verdade, a gente começa a contrabalançar esse modo de funcionamento da mente até que a mente aprenda a não dizer mentiras e a dizer a verdade. Então, quando ela aprende a dizer a verdade, ela começa a enxergar melhor a verdade. Que quando a gente fica só repetindo as mentiras, a gente encobre a nossa própria mente com mais ignorância e com equívocos e falsidades, né? A gente acostumado a dizer a verdade, fica mais fácil a gente reconhecer a verdade e o Dharmakaya é o corpo de verdade, né? A mente de Buda é o Dharmakaya, o Tathagatagarbha, isso é as coisas, as coisas como elas realmente são, ou seja, a verdade. Então, dizer a verdade é algo que é, condiciona, recondiciona, reprograma a nossa mente, recondiciona a nossa mente para que ela consiga perceber melhor a verdade. E é isso que a gente quer, porque a gente quer perceber qual é a verdade sobre nós mesmos, né? Então, esse véu das ações é o primeiro que a gente tem que afastar. Não adianta a gente sentar e meditar e depois que a gente levantar, sair de cima da almofada, ir para o mundo e continuar fazendo ações negativas, quando a gente sentar para meditar, a gente vai estar com um caminhão de processos mentais equivocados, confusos, dolorosos, sofridos, e que a gente vai ter que lutar contra eles para pacificar eles todos, para poder alcançar algum tipo de percepção sobre nós, fica muito confuso. Não adianta a gente tentar meditar se a gente não consegue, se a gente não modifica as nossas ações. É por isso que o Buda, quando deu os seus ensinamentos, ele falou, a primeira coisa que ele falou, para de fazer o mal imediatamente, para de fazer o mal. Em seguida, ele falou, faça todo o bem que você puder. É a segunda parte, fazer as ações meritórias. E controle a sua mente.
Controle a sua mente é a terceira etapa do caminho do Buda. Ninguém avança no caminho do Buda praticando o mal. Não avança, a gente está parado no mesmo, a gente não, parado no mesmo lugar. Enquanto a gente está fazendo o mal, a gente está estacionário, não consegue. A gente pode ter a ilusão de que a gente está caminhando, mas essa ilusão vai ser um processo da nossa mente ordinária, né? Então, parar de fazer o controle sobre o comportamento, ele vem em primeiro, né? E ele é contínuo, porque a ideia que a gente tem do mal, ela vai evoluindo a partir do momento que a gente vai crescendo na compreensão do que é a verdade das coisas, a gente vai percebendo os pequenos males que existem nas ações que a gente acha que são comuns, ordinárias ou irrelevantes, e a gente começa a perceber o que existe de mal nessas ações, o que existe de produção de sofrimento, né? O quanto que essas ações criam formações kármicas complicadas na nossa mente, e a gente começa a querer também controlar esse comportamento e parar de fazer essas ações. Então, esse é o primeiro. O segundo processo é de controlar as emoções, que isso também vocês já viram muito no centro, a gente sempre está falando sobre isso. O controle das emoções, que, que passa por não se deixar levar pelas emoções quando as emoções surgem, porque as emoções estão nos arrastando para realizar ações negativas, centradas. A emoção nos arrasta por um caminho que reforça a ideia do eu. Então, esse caminho por onde a gente passa dentro da nossa mente, arrastado pelas emoções, ele vai criando uma formação kármica que reforça a existência do eu e todas as ideias falsas que estão ligadas a ele, né? E isso vai fazer com que a nossa mente, no final da emoção, a nossa mente fique mais convencida de que o nosso eu existe daquela forma e de que a natureza dela é aquela. A gente não quer reforçar isso, a gente quer justamente perceber que equívoco é esse que impede que a gente veja a nossa verdadeira natureza. É como se a gente tivesse uma outra imagem, como se dentro de um reino você tem o rei que não está sentado no trono, ele está afastado do trono em algum lugar, e que no trono, quem ocupa o trono é um vizir ou um general, né? Que não é o rei, né? E que se enxerga de uma forma equivocada. Então a gente tem que retirar esse usurpador do trono, que é o eu, e colocar no trono o rei, que é o rei, no caso, é a verdadeira natureza de Buda. Isso é a nossa realidade. O eu que aparece e que está assumindo as funções de governo da nossa existência, ele é um pensamento falso que só está interessado em lutar, em guerrear, em disputar com os outros, em entrar em conflito com os outros, né? Enfim, então assim, não, a gente não deve se deixar arrastar por essas emoções perturbadoras. Agora, existem umas emoções que são muito benéficas. A emoção da compaixão, do amor, da bondade são emoções benéficas que reforçam qualidades interessantes da nossa mente, fazem a nossa mente perceber, aprender a respeitar todos os seres, respeitar tanto os seres humanos como os não humanos, a perceber que a natureza deles, a verdadeira natureza deles é a natureza de Buda, né? E que a felicidade só é possível quando todos são felizes, né? Que então desenvolver o amor por esses seres, pela existência deles, por eles serem aquilo que eles são, né? Então, que é um sentimento que não tem apego, né? Então, essas emoções positivas,
devem ser nutridas, porque elas vão levar a nossa mente por um caminho que vai ser um caminho de libertação, não um caminho de aprisionamento no samsara, né? Quando a gente consegue não ser carregado por essas emoções perturbadas, a gente tem uma outra etapa da nossa mente, que é quando nós nos deparamos com as ideias que norteiam, é, que dão sentido a todas as coisas as experiências que a gente experimenta. Então, essas ideias são as ideias falsas, né? Que fazem com que a gente veja o mundo de uma forma limitada. As ideias que a gente tem sobre o nosso próprio eu, né? Fazem com que a gente se enxergue de uma forma limitada. Então, todas essas ideias, a gente começa a identificar elas e perceber como elas produzem uma série de consequências que acabam produzindo dor e sofrimento para a gente, né? Então, vamos pacificar esses pensamentos. Isso também a gente encontra na meditação, quando a gente consegue pacificar as emoções, a gente começa a perceber os pensamentos que surgem na nossa mente e a gente pode começar a analisar esses pensamentos e verificar o quanto que essas ideias realmente elas são verdadeiras ou elas não têm um equívoco, não surgem de um equívoco, né? Bom, tendo conseguido pacificar a mente com o chinê, a gente tem a nossa mente tranquila como um lago sem movimento, né? As águas paradas do lago, a gente olha para o lago e a gente consegue ver refletido no lago a imagem, a lua que está no céu, a lua cheia que está no céu, ou até o próprio sol que está no céu sem nuvens lá em cima. E a partir desse reflexo que a gente vê na nossa mente, a gente pode voltar o nosso olhar para essa para a verdadeira lua, verdadeiro sol, e aí a gente nós nos encontramos com o fenômeno tal como o fenômeno é, né? Então esse processo que a gente tem que fazer, ele não muda a natureza da a verdadeira natureza da nossa mente. Ele só consegue pacificar essa mente confusa e desviar o nosso olhar desse processo mental para a nossa verdadeira natureza da nossa mente. Acostumado a se perceber com a verdadeira natureza da nossa mente, a gente vai poder olhar para a nossa mente confusa e vai poder purificar mais ainda essa mente confusa e utilizá-la, porque ela é um bom instrumento. Ela é um bom instrumento de realização de coisas, de manifestação, mas ela é um instrumento. Ela não é a origem da vontade, a origem da decisão. Ela é um executor dessa decisão. Essa decisão vem da mente, da nossa mente pura de Buda. Então, agora, o ensinamento, ele nos traz essa boa nova, né? A verdadeira natureza da mente da gente não é essa confusão toda. E a verdadeira natureza da nossa mente está escondida por trás dessa confusão, né? E como que é essa verdadeira natureza da nossa mente? Esse é o ponto, né? Então, o texto aqui, ele diz, esse aqui são os pés, só um momento aqui. Então, ele fala, esse aqui são os 4 pontos, peraí. Isso.
E todos os seres possuem o Tathagata Garbha, isso a gente viu. A gente vê que a natureza que... Quarto ponto Vajra, né? Então, ele diz, a natureza, a causa, o fruto, a ação, a posse das qualidades de união do yoga. A manifestação, os diferentes estados, a onipresença, as qualidades sempre mutáveis e a não separatividade dessas unidades. Nesses pontos, devemos conhecer os 10 aspectos da essência última. Então, aqui, esses são os 10 pontos que ele vai abordar para a gente conhecer esse elemento que é esse Tathagata Garbha que existe em nós. E o primeiro desses pontos é a natureza. Ele diz aqui no texto em sânscrito: a essência do Tathagata é sempre por natureza livre de impurezas, como são puros a joia, o céu e a água. Sua realização é consequência do apego ao Dharma, do apego ao conhecimento supremo, do apego à meditação e do apego à compaixão. Aqui ele começa, a essência do Tathagata, ele está falando sobre o Tathagata Garbha, a mente, a essência da mente pura, a mente, o estado último, mais puro dessa mente búdica que existe em nós, certo? Essa essência do Tathagata que existe em nós. O Tathagata é aquele que é como ele é. Então, aquela parte de nós, da nossa mente, que é aquilo que ela realmente é, considerando que todo o resto do nosso ser é aquilo que a gente não é. São as visões equivocadas que a gente tem sobre nós mesmos. Então, a gente está querendo justamente deixar essa percepção errônea que a gente tem sobre nós e buscar encontrar aquilo que a gente é de verdade, né? É por isso que o processo do despertar do Buda e o caminho do budismo é chamado como verdadeiro caminho de autoconhecimento, porque o que a gente quer é realmente conhecer aquilo que a gente realmente é. Então, nesse caminho de autoconhecimento, a gente vai começar a perceber as coisas que a gente não é e vamos nos libertando dessas visões, desses equívocos que a gente vai percebendo que a gente não é essas coisas. E quando a gente vê que a gente não é nada daquilo que a gente pensou, a gente tem condições de ver aquilo que a gente é de verdade, né? Então, a essência do Tathagata, ela é sempre, por natureza, livre de impurezas. A essência, ela está livre de todos esses agregados, essas ideias falsas, essas visões errôneas e os seus pensamentos equivocados e as suas emoções perturbadas e as suas ações nefastas. Todas essas coisas não têm nada a ver com a essência da mente de Buda. Isso tudo é fruto da ignorância. Como nós não encontramos, não enxergamos e não nos reconhecemos como mente de Buda, nós desenvolvemos uma ideia equivocada sobre nós mesmos, que é a ignorância fundamental, a vidya, a ignorância. A partir dessa ignorância, todas essas outras massas de sofrimentos surgem, né? Formações kármicas, pensamentos equivocados, emoções perturbadoras e ações nefastas. Tudo isso vem em consequência dessa ignorância. Essa ignorância não é porque assim, eu não sabia que deveria fazer assim e não assado, eu estou fazendo errado, agora aprendi a fazer certo. Não é a ignorância, essa ignorância banal, medíocre que a gente está falando. A ignorância que a gente está falando aqui é a ignorância sobre a nossa verdadeira natureza, certo? Então, está certo que
as ignorâncias sobre o mundo têm uma função, um resultado muito nefasto, né? A gente tem exemplos por toda parte, né? Mas a mais nefasta de todas é a ignorância sobre a nossa verdadeira natureza. Todos nós, seres humanos aqui, todos os animais, todos os seres que estão no samsara, não conseguem enxergar sua verdadeira natureza e se veem de uma forma limitada. Então, essa forma equivocada, como a gente se enxerga, ela produz toda essa massa de processos, de ações, que acaba resultando em sofrimento, né? Então, ele está dizendo aqui que essa essência do Tathagata, a nossa verdadeira essência do Buda que existe em nós, ela sempre foi, por natureza, livre de impurezas, desde sempre, né? Ela não é uma coisa, ela não surgiu num determinado momento e pode deixar de existir num outro momento. Não, ela sempre esteve presente. E ela não era misturada com essa sujeira toda antes e depois ficou limpa e agora ela está limpa, está no meio dessa sujeira. E não é disso que ele está falando, ele falou que ela sempre foi intocada por todos esses processos equivocados. Esses processos equivocados aparecem depois dela, aparecem a partir da ignorância, né? Da ignorância. Quando você esconde a verdadeira natureza de Buda, tudo o que pode acontecer é fruto da ignorância e, por consequência, é confusão, sofrimento e mais ignorância, né? Então, ele está dizendo então que essa essência do Tathagata em nós sempre foi livre de impurezas. Da mesma forma como são puros a joia, o céu e a água. O que ele está dizendo aqui? Isso aqui tem muito mais do que o que aparenta. A joia, uma pedra preciosa, absolutamente preciosa, sem impurezas internas, né? Ela é ela é pura, ela está livre de qualquer impureza. O céu, ele está sempre ali, intocado pelas nuvens. As nuvens escondem o céu, mas elas passam, elas não deixam marcas no céu. Elas não mudam a natureza do céu. A natureza do céu é exatamente a mesma, imutável, né? E está sempre ali, sempre esteve e sempre estará, está sempre ali, né? E a água, o que ele fala da água é porque a água ela se adapta e ela toca todos os as coisas que estão ao seu alcance, toca e envolve completamente. Como ele tá falando disso, ele está querendo dizer outras coisas. Primeiro, quando ele fala da joia, que a gente tem essa visão da joia de uma pedra preciosa, ele também está falando da joia, de uma outra joia, a joia chamada Tintamani. Tintamani, mani significa joia, e tinta tem relação com o processo da mente. É a joia da mente, que é a joia que realiza todos os desejos. Aqui ele está pegando a ideia de que a joia é uma coisa extremamente rara, uma joia completamente pura é extremamente rara. E uma joia extremamente rara é extremamente cara, né? E quem possui essas joias caras são pessoas extremamente ricas ou extremamente poderosas, né? Então, a joia ela está associada à sua raridade e ao poder.
a ideia de que uma joia é extremamente rara, ela é extremamente poderosa. Aqui, quando ele fala da joia, ele não está falando das três joias. Ele está falando da joia Titamani, a joia que realiza todos os desejos. Então, essa é a joia mais rara de todas. É como se fosse aquela joia que você, por tudo aquilo que você deseja, você pede para ela, esfrega, ou alguma coisa assim, e ela faz com que aquilo aconteça. É um símbolo da nossa mente pura. A nossa mente pura, ela é extremamente poderosa e é todo realizadora. Então, ela realiza tudo aquilo que ela deseja, né? Quem tem o poder de realizar as coisas é a mente, né? A nossa mente ordinária tem poder de realizar coisas, mas não todas, né? A mente de Buda tem o poder de realizar todas as coisas. Ela é essa mente pura, então ela é a Chitamani, a joia que realiza todos os desejos. Então ele está dizendo que a natureza do Tathagata, a natureza dessa mente é que ela é poderosa e todo realizadora, né? Não existe nada que seja impossível para, para essa mente. Ela tem esse sinal da onipotência dessa mente. Ela, tudo ela pode. Depois a gente tem a ideia de que ele é semelhante ao céu. Aqui ele está falando sobre a característica da nossa mente de ser da a talidade dessa mente, ou seja, dela ser aquilo que ela realmente é, né? O fato dela ser aquilo que ela realmente é semelhante ao céu, porque o céu também é aquilo que ele é. Então, ele não é perturbado por nenhum outro fenômeno. Então, ele tem essa identidade dele. E, ao mesmo tempo, esse céu, ele é vasto e ele abrange toda a extensão do espaço, né? A mente de Buda que existe em nós, ela também é vasta e abrange toda a extensão do espaço, né? Então, essa qualidade dessa mente, porque é a qualidade do Dharmakaya. O Dharmakaya não é assim, ele não preenche todo o espaço, a mente de Buda não preenche todo o espaço. Existe algum lugar do espaço onde não existe a mente de Buda? Existe alguma coisa que o Buda não conhece, ou que o Buda não sabe, ou ele não apreende, ou a mente dele não chegou lá? Então, não existe, né? Essa mente de Buda, ela abrange toda a vastidão do espaço, e ela é aquilo que ela é, da mesma forma como o céu. Então, ela é vasta como o céu, ela é desobstruída como o céu, ela não se depara com nenhum obstáculo. Quando a nossa mente ordinária, ela se depara com uma coisa que ela não conhece, ela para ali, ela não consegue compreender, abranger aquilo. Então, aquilo vira um limite para ela, né? Ela chega num ponto onde ela não consegue ir além, é algo que ela não compreende. A mente de Buda não tem isso, ela compreende tudo. Então, essa onisciência da mente de Buda é representada pela vastidão do espaço que preenche, que pervade todos os fenômenos, todos os seres, todos os fenômenos, e não existe nenhum lugar onde ele não esteja. O terceiro ponto que ele fala é sobre a água. Essa água, característica dessa mente de Tathagata, né? Como água, é porque a água ela envolve todos os fenômenos, todas as coisas. Esse ato de envolver todas as coisas é visto como um movimento de ir ao encontro e de cercar, de proteger e de cuidado, de proteção e de cuidado, de envolver, de estar ali atendendo todas as necessidades daquele fenômeno, né? Isso é um símbolo da compaixão
existente na mente de Buda. Essa compaixão, ela se destina a absolutamente todos os seres. Não existe nenhum ser que não seja envolvido pela compaixão da mente de Buda, da mesma forma como não existe nada que não seja envolvido pela água, quando a água ela ela se espalha. A gente fala, mas tem coisas que tem o óleo, por exemplo, não se mistura com a água. Tudo bem, o óleo não se mistura com a água, mas a água ela acaba envolvendo todo o óleo vira uma gota ali, cercado de água por todo lado, né? Então, assim, essa ideia de, de vastidão e de abranger, de envolver todas as coisas, representa a compaixão dessa mente de Buda. Então a gente percebe que a nossa verdadeira é, a nossa verdadeira natureza da nossa mente tem um aspecto de poder que ela é capaz de realizar todas as coisas. Tem um aspecto de conhecimento, ela é capaz de compreender e de conhecer todas as coisas. E tem esse aspecto da compaixão, que ela envolve todos os fenômenos com a compaixão, com a bondade e a compaixão. Então, esse aqui a gente vai dar uma paradinha. Bom, aqui deixa eu ver, tem uma distanciada, indiferença. A gente vai dar uma parada aqui, porque a gente logo vai começar a meditação com Lama Sonam. Então, a gente pegou essa primeira parte desse versículo dessa instância 30 do sânscrito, né? A essência dos Tathagatas é sempre por natureza livre de impurezas, como são a joia, o céu e a água. E ele fala sua realização é consecutiva ao apego ao Dharma, conhecimento supremo, a meditação e a compaixão. Aqui ele vai falar sobre os obstáculos para que a gente possa manifestar e perceber essa mente de Buda que existe em nós e como que nós poderemos superar esses obstáculos. Esse é o tema que a gente vai estar vendo, vai começar a partir desse tema no nosso próximo encontro. Tem alguém gostaria de fazer algum comentário? Lama, Ou, tem uma pergunta no chat. deixa eu ver o chat. Espera aí que eu fui no lugar errado. Acho que aqui. Uma mente congelada, assim. Por que essa ideia dessa mente congelada? É uma mente concreta. Ela vê as coisas das coisas muito sólidas. Então, ela não percebe a natureza fluida das coisas. Ela não percebe que não existem objetos sólidos. O que existem são processos, são fenômenos, né? O que eu vejo, quando eu vejo uma cadeira, eu vejo ela como um objeto sólido, mas se eu pego a história dessa cadeira, eu vejo desde quando ela era uma semente, ela virou uma árvore, ela teve um momento que ela foi cortada, teve um momento que ela foi serrada, produzida com um artífice e tal, não sei o quê, produziu uma cadeira e ela tem uma existência, ela não vai durar para sempre. Ela pode durar alguns milhares de anos. A gente tem objetos de madeira de milhares de anos, mas invariavelmente vai haver um momento em que ela vai desaparecer. Então, ela é um processo. A nossa mente não vê, a nossa mente vê o momento atual, faz um corte e dá solidez para as coisas. Então, isso é uma das ideias de por que que essa mente ela é uma mente meio que congelada. Ela está congelada nessa crença de que o nosso mundo é feito de coisas congeladas e sólidas. Isso é um dos sentidos, né? Quando que vai ser a continuidade do ensinamento, Lama? No próximo domingo.
Eu fico esse mês de dezembro, tá? A gente vai fazer 3 encontros esse mês de dezembro, porque a gente vai ter um recesso no final, a última semana de dezembro e a primeira de janeiro. A gente não deve ter a atividade. Depois a gente continua em fevereiro, em janeiro. Mas janeiro já vai ser um outro lama que vai estar trazendo outro tema. Mas eu quero ver se eu consigo fechar bem isso para que isso fique bem claro para a gente poder seguir adiante. Senhor Luísio? Tudo bem. Vamos, então, fazer a nossa dedicatória, né? E nos encontramos no próximo domingo. Graças a essa virtude, tendo realizado rapidamente o Mahamudra, possa eu conduzir a esse estado todos os seres sem exceção. Pela graça do Buda que obteve os 3 corpos, pela graça da imutável verdade do Dharma em si, pela graça da infalível aspiração da Sangha, possa essa súplica de dedicatória realizar-se tal como ela é.